Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Impulso. É um podcast que une conhecimento, inovação e muita prática da assistência à saúde. E hoje nós temos um tema super novo. Mas antes disso eu quero me apresentar. Eu sou Luiz Gustavo, sou professor universitário na área da enfermagem, sou enfermeiro intervencionista do SAMU aqui na cidade de Maringá. Mestrado nessa área de urgência e emergência, trabalho com treinamentos de urgência e emergência e hoje a gente vai começar o nosso 5º episódio do nosso podcast. A gente vai explorar um assunto de extrema importância, que é o assunto sobre a demografia da enfermagem no Brasil, agora em 2025. Então saiu um estudo de extrema importância, que é um estudo do Ministério da Saúde, falando sobre o panorama da demografia da enfermagem aqui no Brasil nesse ano, mostrando principalmente quais são os desafios, quais são as tendências dessa força de trabalho que é a enfermagem. O que a gente vai abordar então aqui nesse podcast? Primeiro a gente vai falar da importância da enfermagem no sistema de saúde, que todo mundo já sabe disso, mas a gente vai reforçar isso aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre como está essa formação, tanto técnica quanto de nível superior. Isso é importante para que você que ainda não cursa esse curso e tem um interesse, ou você que está no início do curso, sabe como vai ser os próximos passos. O perfil demográfico dessa categoria, que é tão importante para assistência ao paciente, é de extrema importância. A gente vai ver isso lá nos dados demográficos. Vamos falar um pouquinho sobre as condições de trabalho, desgaste, questão de afastamento, a questão do mercado de trabalho, como é que está isso hoje em dia. E por fim a gente vai falar de um ponto um pouco mais forte, que é o a mais. Agora que eu sou enfermeiro, o que eu faço? O que eu posso fazer mais? O que eu preciso para essa formação? Certo? Então, vamos começar primeiro da importância da enfermagem no sistema de saúde. A enfermagem, todo mundo sabe, que é quem fica diretamente ligado ao paciente maior parte do tempo. Quando a gente estuda sobre dimensionamento de pessoas, a gente calcula a hora de enfermagem. Então, 70% da força de trabalho em saúde no SUS hoje, isso posso estender também para o convênio particular, 70% é da enfermagem quem está na assistência direta ao paciente. Quando a gente pensa em níveis de trabalho, que a gente precisa atingir as famosas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a enfermagem ela consegue abranger o maior número de áreas, reduzindo principalmente a desigualdade e dando muita equidade na assistência à saúde. A pandemia, que aconteceu lá do Covid-19, que foi a pandemia, a gente percebeu o quanto a enfermagem se tornou muito mais importante, Na verdade, ela sempre foi importante, desde a época da Florence, mas a gente precisa saber disso, que muitas vezes ela não aparece. Foi na pandemia, naquele momento difícil, que a gente tinha muita incerteza que ela ficou mais conhecida, Porém, a gente enfrenta bastante desafios e a gente vai ver isso logo à frente, certo? Como é que está a formação técnica? Como é que está a formação superior, a expansão, os avanços? Então, cada vez mais está tendo um crescimento expressivo das vagas e das escolas, principalmente técnica e também de nível superior. Na última década subiu muito, Cresceu muitos programas, principalmente na área técnica, que é o PROFAI, que é o Programa de Profissionalização do Trabalho na área da enfermagem. Ele qualificou mais de 300 mil profissionais. Olha que número absurdo, de grande esse número, que é um número que cada vez mais fortalece. Depois nós temos o PROFAPS também, que é um outro programa de extrema importância, que vai qualificar também os profissionais de nível médio. Ampliando assim muito a formação de nível técnica, aumentou significativamente o número de profissionais formados na área técnica e também na área superior. O Brasil é o país com o maior número de escolas superiores na área da enfermagem, quando a gente fala a nível de América Latina. O setor privado lidera de forma expansiva esse mercado, com crescimento principalmente no ensino à distância, As universidades particulares têm crescido muito, principalmente no ensino à distância, que é um ponto de extrema importância, porque faz com que chegue o conhecimento, chegue o ensino em locais que não seria possível fazer esse curso. É óbvio que a gente precisa também desses ensinos de qualidade. Nós, apesar de tudo isso, temos uma taxa de evasão elevada nos cursos de enfermagem, porque
muitas vezes não é fácil também esse estudo, esse deslocamento, as condições, né, os valores e tudo mais. Então foi visto isso de uma forma muito expressiva também nesse estudo que mostrou do Ministério da Saúde. A categoria da enfermagem, quando a gente vai falar do perfil demográfico, né, da mobilidade dentro do perfil do enfermeiro hoje, 70% é composto por profissionais do sexo feminino. Tem um crescimento acentuado, né, do número total de profissionais e principalmente 30% dos profissionais hoje que se formam em enfermagem, ele tem dupla formação. Ele é técnico de enfermagem e aí depois ele se formou em enfermeiro. Então 30%. E aí isso também mostra um perfil de migração, uma mobilidade desses profissionais de enfermagem, que eles buscam muitas condições melhores de trabalho, né? Então, para as instituições acabou ficando um pouco mais difícil. A qualificação melhora um pouco, mas o turnover, que é a entrada no trabalho e a saída, aconteceu mais forte, né? Então, os profissionais têm a tendência de migrar, principalmente, de forma ainda desigual, né? Onde grandes centros, principalmente região sul e sudeste, concentram maior número de profissionais do que nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, certo? Um ponto de extrema importância que eu quero abordar com vocês agora é as condições de adoecimento, desgaste, de afastamento. Então, houve nesse estudo, falando um pouco da demografia da enfermagem, um crescente número de afastamento por condições relacionadas ao trabalho, né? Tem sempre afetando principalmente os técnicos de enfermagem, né? Numa avaliação estatística, né? Técnico de enfermagem é claro que é um número mais expressivo, mas uma avaliação estatística de valor iguais, né? Quando a gente fala em análises estatísticas, a categoria dos técnicos de enfermagem foi a maior cometida. Muito afastamento de saúde, seja por condições ortopédicas, seja por condições psiquiátricas, seja por condições de doença, né? Qualquer que seja ali. As causas comuns são principalmente duplo vínculo, né? A enfermagem, ela trabalha muitas vezes em duplo vínculo. E aí, isso tem um potencial de adoecimento maior, de saída do emprego maior, de desgaste emocional maior. Por quê? Porque temos jornadas extenuantes, sobrecarga emocional e muitos riscos a isso. Então é importante a gente falar sobre esse assunto que é tão delicado, que pouco se aborda nas instituições de saúde. É um assunto que muitas vezes não é tocado, né? É focado muito na técnica, focado muito nas condições de assistência à saúde, mas são poucas as instituições que se preocupam verdadeiramente com as condições dos colaboradores. A gente precisa parabenizar quem são essas instituições. Como é que está sendo o período de descanso, como é que está sendo a rotina, a alimentação, o cuidado com a atividade física, as condições de trabalho que reflete principalmente nas condições de saúde. Falando agora um pouquinho de assunto um pouco diferente, como é que está o mercado de trabalho e como é que está a tendência, principalmente para você que está se formando em enfermagem, para você que começou o curso, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, que na verdade é a concentração dos profissionais de enfermagem. Concentração maior parte nas regiões sudeste e sul do Brasil, né? Isso é visível no nosso dia a dia, e tem uma maior densidade nessas regiões diferentes do norte e nordeste. A pandemia veio para mudar muita coisa no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala da pandemia, ela evoluiu muito na parte tecnológica, na parte, por exemplo, ensino à distância. Na pandemia teve um fortalecimento absurdo, né? Mas a pandemia também impactou diretamente na assistência e principalmente nas condições que demandam qualificação. Então, hoje, eu não posso somente ficar diretamente ligado às condições que eu aprendo ali na minha instituição, na minha faculdade, na graduação. Porque aquilo ali a gente trata agora hoje como um assunto que é um assunto base e necessário, obrigatório para a sua formação. Mas você não pode parar por aí. Isso foi visto muito na pandemia, na qual demandou principalmente profissionais que não eram da área de emergência e da área de cuidados intensivos a trabalhar nessas áreas. Então, a tendência tem a crescer muito mais para isso, principalmente para qualificação profissional. Então, hoje, não dá para parar no nível de graduação. Um ponto muito forte é a saúde digital, né? A saúde digital que a gente fala sempre da telemedicina, a gente fala de o profissional de enfermagem estar habituado com sistemas, com os aplicativos, com condições que, por exemplo, a inteligência artificial
ajuda e favorece muito na assistência, vigilância. Outro assunto que evoluiu muito, né, principalmente o professor que formou lá em 2011 e evoluiu muito, é o cuidados paliativos, a atenção domiciliar, os processos de deshospitalização do paciente. Então são tendências que têm a vir com maior força. Para você que está se formando, é importante que você saiba como lidar com essas situações. Então, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, o céu agora é o limite. A tendência, se você não estudar além do que aborda na faculdade, você vai ficar para trás, né? Eu abordo muito nas minhas aulas e meus alunos sempre lembram disso, sobre o nível da régua, né? Cada vez mais o nível da régua do conhecimento ele está subindo cada vez mais. E se você não acompanhar, você vai ser um profissional medíocre. O que é um profissional medíocre? Aquele que está na média. E você não vai ser contratado, ou você vai ser contratado e vai ser demitido logo após. Então, cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, outras faculdades, eu vou falar um pouquinho ali, outras graduações, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas a gente precisa disso. A gente só vai ter a valorização se a gente conseguir demonstrar o nosso conhecimento. E eu falo que conhecimento a gente ganha tudo, a gente ganha paciente, a gente ganha familiar, a gente ganha chefia imediata, a gente ganha administração do hospital. É assim que a gente vai desenvolver e conseguir confortar famílias, conseguir explicar sobre o processo de saúde e doença daquele paciente, e é assim que a gente vai conseguir, né? Por outro lado, também veio a questão do piso salarial da enfermagem, né? Nessa questão das tendências, nessa questão de como está o mercado de trabalho. Então, com o aumento significativo do piso salarial, acabou que os olhares ficaram mais direcionados para essas áreas. Então as instituições têm cobrado mais assistência, cobrado mais qualidade técnica, né? Cobrado de forma generalizada em cima das equipes de enfermagem, seja técnico ou seja enfermeiro. Então a gente precisa subir o nível da régua. E quando a gente fala em subir o nível da régua, a gente apresenta para vocês aqui informações que são essenciais para que você consiga sobreviver depois de formado na enfermagem. E eu vou falar para vocês de duas principais formações, que é a gestão pública e a gestão hospitalar. Porque a gente aprende muito na faculdade sobre questão técnica, direcionada para assistência ao paciente. A gente aprende um pouco da administração da enfermagem, mas uma formação diferenciada para você que está agora se formando como enfermeiro, né, que está nesse processo de formação. Se você vai trabalhar no ambiente hospitalar, você não pode deixar de ter uma formação em gestão hospitalar. Senão você não vai entender os processos, senão você não vai entender da parte financeira da assistência. Você não vai entender do processo de cobranças, de convênios, de pacientes particulares, você não vai conseguir dar essa gestão hospitalar. Quando a gente une equipe de enfermagem, gestão dos serviços, recursos próprios, apoio, toda aquela cadeia que tem por trás de um bom funcionamento de um hospital, você vai parecer um enfermeiro perdido. Então a gestão hospitalar ela é de extrema importância na sua formação. E existem cursos para isso, né? Cursos a nível de graduação de gestão hospitalar, que você, quanto enfermeiro, é importante que você tenha essa gestão. Então se você pensa em trabalhar no hospital, gestão hospitalar é um curso que você precisa ter. Senão você não vai saber como que cobra uma IH. Você não vai saber quanto tempo que o paciente pode ficar internado, o prejuízo que o paciente tem, ou qual é o lucro que tem em cima do paciente, porque as instituições ainda formam assim. A gente aprende muito a enfermagem por amor na faculdade, e é ótimo isso, porque a gente escolheu ser enfermeiro. Mas a gente precisa levar em consideração o gasto, quanto que eu estou gastando, quanto que a minha equipe está gastando. Então a parte de gestão, de gerir todo esse processo, para que eu possa dar uma assistência melhor também. E um outro curso que é de extrema importância é a gestão em saúde pública. E aí não é só para quem não está no hospital, não é só quem está na unidade básica de saúde, né, na atenção primária de saúde. A gestão em saúde pública ela é para qualquer nível de assistência, seja nível primário, secundário, terciário. Por quê? Porque você vai aprender sobre como é a gestão desse serviço de saúde. Você precisa saber sobre isso. Você precisa
mergulhar nisso. E não tem hoje como você trabalhar basicamente somente com o paciente particular, somente com o paciente do convênio. Você pode ter um emprego no hospital que atende só convênio, mas a maioria dos hospitais são de nível também filantrópico ou meia, paciente convênio e paciente SUS. Então a gestão em saúde pública ela vai te dar uma visão abrangente, entender a rede de assistência, a grade de referência, entender como é que é a IH, como é que paga, como é que o SUS transfere o dinheiro, a transferência conta a conta, fundo a fundo, né? A nível de união, a nível de estado, a nível de município, certo? Esse foi o nosso podcast Impulso, nosso 5º episódio. Eu sou o professor Luiz, foi um prazer estar aqui com você e lembre-se, o nível da régua precisa aumentar. Você precisa buscar novos conhecimentos, não dá para ficar somente medíocre, leitura de livros, leitura de artigos, buscar coisas além. A gente precisa sair da zona de conforto. Então, o nosso 5º episódio do nosso podcast foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.